dia 22 de Shvat. Assim fala o Rebbe anterior num dos seus pronunciamentos, num dos discursos hassídicos. Existem dois tipos de leis, ou decretos. Um tipo são as leis que criam a vida. E o outro tipo e categoria são as leis que são criadas pela vida. E ele nos explica, as leis humanas, elas pertencem à segunda categoria, são criadas pela vida, ou seja, de acordo com as circunstâncias da vida em cada lugar, em cada época, é necessário estabelecer leis para a sobrevivência e bem-estar da sociedade. E assim são as leis humanas, existe um legislativo em cada cidade ou em cada país, e assim vão surgindo as leis que regem a conduta das pessoas naquele país, naquela época, e por isso elas também são variáveis, porque elas são de acordo com as circunstâncias e as necessidades. Então as leis humanas, elas são criadas pela vida, são decorrência da vida e suas circunstâncias, e por isso diferem de um país para outro. Às vezes o que é proibido num país, no outro é liberado e vice-versa, etc. Isso tudo de acordo com circunstâncias particulares vigentes em cada local ou em cada época. Já a Torá do Todo-Poderoso, a Torá de Hashem, é a lei divina. E ela é uma lei que não é regida ou criada em decorrência da vida. A Torá é a lei divina que cria a vida. Pelo contrário, em decorrência da lei da Torá, da sua observância, é que nós temos a vida. A Torá de Deus é a Torá da verdade. A Torá é divina, assim como Deus é perene, eterno, a Torá também é eterna. Assim como Deus é verdade, a Torá também é a verdade pura e por isso invariável. Por isso a Torá é a mesma em todos os lugares e em todas as épocas. A Torá é eterna. Essa é a diferença da lei ou das leis da Torá em relação às leis humanas, que enquanto as leis humanas são decorrentes da vida, não é? Elas surgem em consequência das características da vida, etc. As leis da Torá são leis que criam a vida, que a sua observância nos dá e nos concede a vida. Sim, diz o Rebbe anterior num Ma'amar, explicando o que significam as leis da Torá e a grande diferença que existe entre as leis humanas, e que as pessoas às vezes não refletem sobre isso, e é necessário então chamar a atenção e se conscientizar da grande diferença que existe entre as leis humanas, as leis, a Constituição, a legislação em vigor em cada país, e que isso nada tem a ver com as leis da Torá, que são leis divinas. Enquanto que as leis de cada povo, de cada nação, surgem de acordo com a necessidade. Por exemplo, se há meios de transporte, é necessário estabelecer leis de trânsito, não é? Para que não seja um caos, etc., para evitar acidentes. Então se estabelece leis e também sanções, etc., e criar uma ordem de coisas para que, simplesmente, para que as pessoas possam sobreviver, e assim por diante, nos negócios, no trabalho, em todas as coisas. Então é necessário estabelecer, convencionar leis que possam reger a boa conduta da sociedade para o bem-estar de todos, para que assim possam viver em paz e em harmonia. Por isso, em cada país se fixa e se estabelece as leis de acordo com as necessidades vigentes naquele lugar e naquela época. Por isso também essas leis são variáveis de um lugar para outro e também de uma época para outra, uma vez que elas são decorrência das necessidades e circunstâncias, que às vezes são variáveis, e por isso as leis também acabam variando. Temos que saber que em relação à Torá, não, a Torá não é alguma coisa que se moldou para a época que ela foi dada, 3.300 anos atrás, ou só para as primeiras gerações, ou etc. Não, a Torá é uma lei divina, é algo sagrado. Assim como Deus é eterno, e assim como Deus sabia de antemão tudo o que viria pelo futuro, então a Torá também, a Torá já previu todas as situações, e na Torá nós encontramos, a Torá não é apenas um manual de sobrevivência adaptado para determinada época ou determinado local, não. A Torá é
um guia de vida, um manual de vida. A observância das leis da Torá cria uma vida plena, uma vida saudável, uma vida balanceada, com conteúdo, com significado, etc. Por isso a Torá foi criada até antes da vida. E a Torá nos foi dada, nos foi concedida por Deus, que Deus é a fonte da vida. Né? Por isso, as leis da Torá, elas não são apenas uma instrução de como viver, pelo contrário, se diz que a nossa vida é uma oportunidade para nós implementarmos, colocarmos em prática as leis da Torá e com isso preencher o mundo de conteúdo, de significado, atrair as bênçãos divinas, etc. Por isso também se fala que as leis da Torá têm o poder de criar vida, de atrair vida, e por isso também elas não se modificam, não precisam ser reformadas, não variam de lugar para lugar ou de época para época, porque isso é a verdade absoluta. A verdade é algo invariável que não passa por mudanças, por modificações. E, enfim, então o Hayom Yom aqui nos esclarece o que representa a Torá, né? Como ela difere de todas as outras constituições, de outras as leis humanas, porque basicamente aqui se trata de algo divino e algo perene.